Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente Head Comercial aqui na Garzen, Gestão Tributária, e vou acompanhar esse bate-papo que vai ser muito especial. Acho que é a primeira vez que a gente traz aí um convidado atrás do outro que tem uma ligação. Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo, trabalho na DocSign hoje, moro em São Paulo, estou aqui no cenário antigo em Porto Alegre, no meu quarto, mas a gente não poderia deixar de gravar esse conteúdo hoje, porque realmente é um conteúdo que a gente está há muito tempo procurando, vocês vão entender o porquê. Um assunto mais ligado à questão do marketing digital, que é um baita interesse nosso e de muita gente. Então acompanha a conversa que vai estar especial hoje. Então, gostaria de apresentar a Isabela Franceschini, formada em administração pela URGS. Enquanto ela estava fazendo o curso, ela também fez um mestrado lá na França em marketing. Ela teve aí passagens pela PS Júnior, trabalhou como CS, nem ela lembrava, acho que disso, né? Mas trabalhou como CS na SimilarWeb, e começou a carreira de copywriter em 2020. E atualmente, né, copywriter sênior, né, na empresa dela, que faz produção de campanhas para lançamento de infoprodutos com foco no mercado financeiro. E também é mentora de copywriters. Então, um assunto que a gente nunca trouxe, né? É muito interessante, então já queria lançar a primeira pergunta, que é, vi alguns textos teus ali no Instagram, isso me chamou muito a atenção. Se qualquer pessoa, ela consegue aprender a ter uma escrita que ela vá além do texto, né? Que toque as pessoas do outro lado, de fato. Gente, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acredito que essa é uma pergunta que é muito comum para muitas pessoas, e não só no mercado de copy, mas em todos os mercados, né? Será que a gente vai para um lugar que a gente tem talento? Será que a gente vai para um lugar em que a gente consegue desenvolver uma habilidade? E a escrita, ela é derivada da comunicação, né? Então, um pensamento claro, ele gera uma escrita clara. E ela é uma habilidade técnica, que pode sim. Então, copywriting nada mais é do que um conjunto de técnicas, um conjunto de maneiras da gente tocar o emocional de uma pessoa e, a partir desse emocional, justificar pelo racional para que ela tome uma ação. Então, não é uma coisa que é do nada, um talento que a pessoa nasce com aquilo e, de repente, ela se torna um grande copywriter. Não, é realmente muito trabalho duro, dedicação, e quem se dá melhor nessa profissão é quem gosta de escrever, porque é uma profissão que a gente escreve muito, o dia inteiro. Então, eu diria que precisa gostar de escrever, mas não necessariamente precisa já ter a habilidade de escrita desenvolvida. Pá, que nem eu tinha te comentado ali no privado antes. Pô, eu tenho umas ideias assim que se eu soubesse traduzir elas em palavras, né, e ter uma escrita boa, que a minha escrita é péssima, tenho certeza que ia ser muito bom. Alguns textinhos que eu faço ali do podcast, às vezes que a gente lançava na época, né, sobre frases de dia a dia, eu pensava, mas eu lançava pro Léo e o Léo dava uma ajustada, o Léo mandava pra Ju, a Ju corrigia o português. Existe muito isso, de tu ter pessoas, uma cadeira de copy, onde só vai fazer a escrita, enfim, e uma pessoa trazendo as ideias, tem essa ligação ou não? Tu tem que ter de ponta a ponta, tem que saber escrever, tem que saber pensar, tem que desenvolver tudo isso. É muito interessante essa tua pergunta, porque o nome copywriter é writer, né? É escrita. Então, muitas pessoas têm muitas ideias. Elas falam, eu sei um pouco sobre copy, eu dou pitaco aqui e ali. Mas copywriter, no fim do dia, é a pessoa que escreve, não a pessoa que dá ideia. E o copywriter, a pessoa que escreve, ela precisa desenvolver o músculo de ideias dela, porque são muitas peças que a gente escreve, né? Então, a gente escreve vários e-mails, anúncios, conteúdos, mensagens, e cada uma dessas peças precisa trazer diferentes ideias que vão atacar por diferentes ângulos para a gente testar diferentes abordagens e entender qual que é a mais eficaz. Então, não basta para ser copywriter apenas ter boas ideias, é preciso desenvolver a parte da escrita também. Um copywriter, ele também entende que ele precisa conversar com muitas pessoas, ele precisa pegar muitas percepções, então, às vezes, só numa conversa a gente já consegue pegar uma ideia legal e traduzir isso na escrita, mas ele precisa escrever, infelizmente. Para a tristeza de muitos. Não, que hoje em dia existe muito
o cara que vai escrever o livro, né? Tu pega um empresário que está escrevendo um livro, trazendo as ideias, que ele não escreve o livro, ele só manda um áudio e aí a pessoa do outro lado que se vire. Ghostwriter, a gente chama ghostwriter, a pessoa que escreve em nome de outra. O copywriter, ele faz muito isso, porque quando eu entro numa marca para trabalhar com um especialista no mercado de infoprodutos, por exemplo, eu não escrevo mais como Isabela, eu escrevo como a pessoa que eu estou representando. Então, eu sou, de certa forma, um ghostwriter. Só que o ghostwriter, ele não tem o intuito de vender algo, de levar a pessoa para uma ação. Ele só tem o intuito de representar alguém ali, representar as ideias de uma pessoa e transferir aquilo em um livro, por exemplo. Isso é muito comum mesmo, assim. Hoje eu converso às vezes com algumas amigas que vão lançar livro e elas falam: "Tá louca que eu vou escrever? Eu não vou escrever livro. Tá doida?" E eu falo: "Nossa, meu Deus, mas é o teu livro." Ela fala: "Não, eu mando tudo para a pessoa, tudo que eu já fiz, todas as minhas lives, todo o conteúdo que eu já produzi, essa pessoa simplesmente escreve para mim que eu não quero escrever." Pegando esse gancho da questão da mudança no mercado, tá? Antes a gente recebia muito e-mail, por exemplo, com clickbait ou algo do tipo, mensagem assim para chamar a atenção do pessoal. E daí eu trago também um pouco do podcast do Eduardo para cá, porque ele comentou com a gente que ele começou a ver que os vídeos começaram a engajar mais quando tem conteúdo, né? Trazendo isso para o e-mail. Provavelmente, hoje, quando eu recebo um e-mail aqui que tem, sei lá, seu cartão de crédito foi extraviado. Eu não abro mais porque eu sei que é golpe, né? Ou então, é o último dia para comprar tal curso. O que mudou no mercado digital em relação à escrita para chamar a atenção do pessoal? Eu acredito que é muito uma mudança, primeiro, no negócio e que se refletiu muito em copy. Como assim? Alguns anos atrás, antes da pandemia, não é muitos anos atrás, vender na internet era muito mais barato. Então, para eu adquirir um lead, para eu pegar o contato de uma pessoa, para eu fazer uma venda, eu gastava menos dinheiro. Uhum. Então, a minha margem, principalmente de infoprodutos, nesse modelo, eu gastava R$ 4 para vender um e-book de 497 e eu produzi um e-book e vendi 650 mil e eu não tinha nenhum custo a mais com isso. Então, a minha margem de lucro, ela era muito grande. Mas o que aconteceu depois da pandemia, principalmente, é que a competição aumentou demais. E com o aumento na competição, as pessoas, as empresas precisaram se profissionalizar muito. Então, o que era antes o trabalho de um homem só, virou um trabalho de uma equipe. Porque agora a gente precisa de copy, a gente precisa de designer, a gente precisa de editor de vídeo, a gente precisa de velocidade, a gente precisa de quantidade. E aí, a margem de lucro das empresas de infoprodutos vem diminuindo porque o custo para adquirir um cliente está aumentando. E o que acontece? Se a minha margem está, o meu custo para ter um cliente aumenta, eu preciso fazer com que esse cliente compre de mim mais vezes. Se eu preciso fazer com que ele compre de mim mais vezes, eu preciso criar uma boa marca que ele goste, que ele acompanhe e que ele se identifique. Então, o clickbait, ele acaba criando um ruído de marca. Porque se tu é uma marca que só faz clickbait, tu não cria identificação. E aí tu perde na construção da personalidade do branding mesmo. Então, o copywriter, ele teve que entender que não é mais a promessa agressiva, é as pequenas promessas que vão se somando e vão fazendo com que a pessoa evolua na minha esteira e fique com a minha empresa por mais tempo, porque senão não vai ser sustentável. Então não adianta só fazer que nem antigamente era tipo capa de tititi, né? Tipo, a maior fofoca ganhava. Uhum. Não dá mais para fazer isso. A gente precisa pensar na construção de marca mesmo a longo prazo. E o e-mail clickbait, ele faz exatamente isso que tu falou. Nossa, essa empresa ela só me manda porcaria. Eu vou me descadastrar, porque eu não Exato. aguento mais receber essas coisas. E aí ela perde um lead, ela perde um contato que ela pagou para ter esse contato, que não vai converter mais. Então eu acredito que é uma coisa que vem do modelo de negócio mesmo que está mudando muito, sabe? E é bom porque realmente é como tu falou, né? O pessoal vai se profissionalizando. Isso é a coisa mais importante que tem em qualquer tipo de mercado. Mas para entender um pouquinho sobre, e eu achei legal esse ponto que tu comentou da esteira. Hoje a gente vê anúncio em tudo que é lugar de várias pessoas, e a gente não sabe exatamente, por exemplo, qual que rende mais, qual que tem mais clique, aonde que tem mais clique, qual que é a rede social que traz mais retorno.
Se tu pudesse linkar assim e contar um pouquinho sobre como é que é essa esteira, como é que isso funciona hoje? Eu sei que depende de cada, enfim, de cada lançamento, mas normalmente tem uma forma correta de fazer? Sobre as redes sociais, eu acredito que cada rede social tem o seu propósito. Então, por exemplo, as pessoas elas entram no Instagram depois de um dia que elas estão mega cansadas, elas querem entretenimento, elas querem ver a vida dos outros. Elas entram no TikTok também, porque elas querem entretenimento. Já viu aquela bizarrice daquelas live NPC lá, que o povo tava ganhando uma grana com aquilo? Porque Sim. elas querem descansar. Elas entram no YouTube porque elas querem estudar, porque elas querem se aprofundar num conhecimento. Então, a pessoa que produz conteúdo nessas diferentes redes, ela pega diferentes públicos. Foi até muito interessante porque no último lançamento que a gente fez aqui de um produto meu de copy, a gente rodou tráfego no YouTube pela primeira vez. E eu pensei que os públicos se cruzavam muito. E tinha algumas pessoas na minha live que daí eu fiz um sorteio no Instagram. Aí algumas pessoas na minha live comentavam assim: Não, mas eu não tenho Instagram. Eu não vim do Instagram. Eu vim do YouTube. Que loucura. Então, são públicos diferentes. E a gente precisa usar todas essas redes sociais para atingir todas as pessoas que a gente deseja. E aí, uma coisa que me chama a atenção na esteira de produtos, que quando eu falo de esteira, né, eu falo de ter mais de um produto, ter o próximo passo, né? Então, todas as empresas têm isso hoje em dia. Na DocSign, tu pode pegar um plano de X reais ou um plano de 5x reais, né? Dependendo da tua necessidade. A esteira que a gente fala e o LTV que a gente fala no mercado de infoprodutos é tu sempre oferecer o próximo passo para a pessoa. Então, por exemplo, ela entra nos meus cursos porque ela quer se formar como copywriter e no meu primeiro curso ela pode ir até os 5 mil reais. Quando ela quer passar dos 5 mil reais, ela precisa desenvolver um novo conjunto de habilidades, que eu falo nos pilares de mentalidade, gestão e técnica, para chegar nos 10 mil. Quando ela chega nos 10 mil, ela precisa formalizar o negócio dela e escolher se ela vai seguir por um caminho de empreendedorismo ou carreira, e a partir disso ela pode entrar na mentoria, que aí pode levar ela para o próximo patamar. Então, ter essa esteira clara para o teu cliente de qual é o próximo passo dele e ele saber isso. Por exemplo, às vezes eu recebo mensagens de pessoas que estão no meu primeiro curso e elas falam: Eu estou trabalhando para entrar na mentoria, eu estou trabalhando. Que legal. Eu falo, cara, trabalha para ficar bem aí, não precisa entrar na mentoria, né? Mas a pessoa, ela almeja isso e isso faz com que ela tenha uma ligação com a marca que também vai além do único produto que ela comprou, né? É realmente isso. A DocSign ela está hoje pensando mais na base de clientes, né, do que qualquer outra coisa, porque tecnologia o que dá dinheiro é a base. O pessoal já E a aprendeu gente isso. tem ouro na nossa base de clientes e a gente esquece disso, esquece de cuidar do cliente. Tu falou ali que eu esqueci que eu fui Customer Success, né? Eu nunca esqueço que eu fui Customer Success, sabe por quê? Porque CS é a vida hoje em dia. Então agora eu estou contratando um CS aqui para minha empresa e chega a ser engraçado, porque eu lembro da época que eu era e as coisas que eu fazia, e na época que eu fui CS, que foi lá em 2019, era muito nova a área, né? Foi uma área que cresceu por causa do SaaS, dos softwares. Uhum. Então, CS é uma área que vai expandir muito ainda, porque a gente tem muito ouro dentro da base que a gente não explora. E chega a ser bizarro isso. Porque o pessoal acha cansativo também, né? Querendo ou não, tem que lidar com problema, muito problema, mas faz Ah, parte do jogo. A gente tem que dar esse suporte pro pessoal. e é manter o relacionamento, né, ativo ali. Então, como CS mesmo, eu era suporte, eu era vendedora, eu era relacionamento, eu fazia várias coisas mesmo, porque é a questão dele querer continuar e não só querer continuar, mas ele querer crescer junto com a gente, né? E agora indo, né, para um lado meu e do Léo, que a gente vem trabalhando aí há bastante tempo, que é sobre como que a gente vende mais, né? Pensando numa boa escrita, né? Faz vender mais. Vocês pensam muito nisso quando vai vender um produto. Cara, utilizar a escrita como um diferencial para vender mais. Qualquer campanha de venda que existe nasce da escrita. Não existe nenhuma campanha, pode ser desde a pessoa que está fazendo
rodando anúncio para conseguir paciente para o consultório de nutrição, até a Brahma na TV, tudo aquilo nasceu da escrita. Porque a escrita é a forma como a gente organiza as nossas ideias, faz um planejamento de uma campanha e comunica. Então, é até muita ingenuidade nossa pensar que um Reels, um vídeo no YouTube, não é algo que saiu de uma escrita, porque a maioria das coisas hoje é roteirizada, 100% roteirizada. A maioria das pessoas hoje tem aqui na frente, atrás da câmera, um TP, um teleprompter, assim como uma pessoa que trabalha no jornal, e está simplesmente lendo algo que foi escrito por um copywriter. Então, a venda, ela acontece quando a gente... Eu gosto muito de cruzar 3 esferas. O nosso público entende muito bem o nosso público, entende muito bem o nosso produto e a nossa marca, e entende muito bem o mercado. A partir disso, eu consigo criar uma ideia que é única e colocar essa ideia na tua cabeça, para que ela cresça, como plantar uma sementinha, cresça, vire uma árvore, e tu se torne um consumidor da minha marca. Então, desde a época em que as propagandas eram feitas por jornal, por carta, então a mala direta, né, que é o berço do copywriting, sempre foi pela escrita, sempre foi pelo copywriter. O redator que está dentro da agência de publicidade, ele é, de certa forma, também um copywriter. Hoje o copywriting está muito mais conectado no mundo digital no Brasil, mas se tu vai para um mercado americano, tu vê que lá é o termo que eles usam para agência, para todos os profissionais que se envolvem com campanha de vendas. Então, para vender mais, tem que ter o copywriter, essa pessoa que pensa nessas 3 esferas, que cria essas ideias e que desenvolve textos a partir disso, para, aí vai ficar um tema para a segunda conversa, elevar o nível de consciência das pessoas. Um tema para uma aula de copy, elevar o nível de consciência das pessoas para que as pessoas entendam que ela tem um problema, entendam que existe uma solução para aquele problema, entendam que tu tem um produto para aquela solução e tu fazer uma oferta para que essa pessoa converta. Então, é esse o processo que a gente faz na copy. Pessoal, o tempo passa correndo aqui, a gente já está acostumado com isso. Infelizmente está acabando, é um assunto muito legal da gente estudar, mas Isa, a gente quer ouvir de uma pessoa jovem, que nem a gente ouviu do Eduardo, que foi, cara, podcast excelente, dica pessoal, profissional, para quem está nos ouvindo, por favor. Uma coisa que fez muita diferença na minha carreira, na época que eu decidi fazer essa transição de CLT para copywriter e de CF para copywriter, foi parar de pensar em profissões e começar a pensar nas habilidades que eu estava construindo para a minha vida. Acho que hoje muitas profissões que existem, elas não existiam 5 ou 10 anos atrás, ou elas não eram tão comuns, tão bombadas quanto 5 ou 10 anos atrás. E muitas vezes a gente se apega muito a uma profissão pensando que a gente é aquilo, mas na verdade, quais são as habilidades que tu está desenvolvendo naquilo que tu está fazendo? Quando eu migrei para copy, eu pensava assim, pode ser que eu não queira ser copywriter para sempre, mas para sempre a habilidade de venda vai ser uma coisa muito forte para mim e muito valiosa para o mercado. Então, esse seria o meu conselho profissional, assim, não se apegue a profissões, se apegue a habilidades que tu está construindo e aprenda copywriting, porque é a melhor habilidade do mundo. Sensacional.